meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Feche seus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe enquanto meditamos nos próximos minutos na sua palavra. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos por este momento de adoração precioso que tivemos na tua presença no início desse culto. Agradecemos pela escola bíblica dominical. Deus, eu te peço, ó Deus, que nosso coração ainda esteja aberto para acrescentar ainda conhecimento, acrescentar ainda, ó Deus, uma nova visão a respeito deste assunto que trataremos hoje. Fala, Deus, através da tua palavra ao nosso coração, e que saiamos daqui, ó Deus, com uma visão diferente a respeito de um personagem da família que geralmente é esquecido, que muitas vezes não tem voz, mas que precisa ganhar um novo olhar nosso a partir de hoje. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Amém, meus irmãos? A mensagem de hoje, acho que você percebeu no texto que o Jacó que nós estamos mencionando aqui está em idade avançada. E a mensagem que nós pregaremos hoje é sobre a importância dos idosos na família. A importância das pessoas experientes. A importância que aqueles que viveram mais do que todos nós têm ou deveriam ter dentro da nossa família. Falar sobre esse assunto é se fazer uma pergunta em primeiro lugar. Eu não disse o título da mensagem. O título da mensagem é O Futuro da Família nos Olhos do Seu Passado. Vamos ver isso? O futuro da família nos olhos do seu passado. Esse texto que nós acabamos de ler é sobre isso. Jacó falando sobre o futuro que aguardava a família dele, o futuro que aguardava seus descendentes, com os olhos de alguém que está chegando, que está se tornando passado. E como eu disse, falar sobre os idosos das nossas casas, os mais experientes, é falar sobre uma pergunta que a gente deveria se fazer. Qual é a visão que nossa sociedade tem dos idosos? Qual a forma, qual o pensamento que é comum na sociedade em que nós vivemos a respeito de pessoas de idade avançada, pessoas experientes? Certa vez eu ouvi de um pensador que se você deseja conhecer bem uma sociedade, um determinado país, uma determinada cidade, você deve observar como ela trata as suas crianças e como ela trata os seus idosos. Se nós queremos conhecer quais são os valores de um povo, quais são os princípios que regem determinada sociedade e determinada população, devemos observar como este povo trata as crianças, como este povo trata os idosos.
E aí você vai ter a resposta de que tipo de sociedade você está vivendo. E, meus irmãos, os índices que dizem respeito àqueles que estão em idade mais avançada, a turma da melhor idade, na nossa sociedade, no mundo em que vivemos, dizem que a coisa não anda bem. Há, na verdade, um índice que deveria ser preocupante e que deveria despertar aqueles que têm a oportunidade, a bênção e o privilégio de terem pessoas idosas na sua família. Eu falo aqui hoje como alguém que não conheceu os avós. Eu não conheci nem meus avós paternos, nem meus avós maternos. Todos eles, meus pais, ficaram órfãos muito cedo, crianças. A experiência que eu tenho, além de ficar adotando uns vovô que tem na internet, na minha cabeça, por exemplo, Augusto Nicodemos e Hernando Dias Lopes são meus avós. Eles não sabem disso, mas quando eu encontrar eles eu vou dizer que eles são meus avós. Mas, além de ficar fazendo essas adoções via internet, eu tive o privilégio de conviver com minha bisavó, Dona Luísa, Dona Nina, dos 9 até os 14 anos. Tive 5 anos de convivência com minha bisavó, e ela é o que eu tenho de referência de vovó, né? Inclusive, vou contar uma história no final sobre esse tempo que eu tive contato lá na cidade de Arco Verde com minha bisavó, e sobre como ele diz respeito a essa mensagem que nós estamos falando aqui. Mas, como eu dizia, há um índice que é preocupante, que mostra como a nossa sociedade tem tratado os idosos. Quando pegamos as estatísticas sobre depressão, nenhum grupo tem um percentual de depressão tão alto quanto os idosos. Quase 20% da população acima de 65 anos sofre algum nível de depressão hoje. E eu tenho certeza que você já deve ter visto muitos vídeos sobre como os adolescentes e os jovens estão ansiosos. Eu sei que você já viu muitas coisas sobre depressão, estresse nas crianças e na fase ali, infância e pré-adolescência. Mas quantos vídeos, quantos conteúdos, quantas mensagens educativas dessas que a gente vê no Instagram, dessas informações que a gente tem, quanto disso você vê a respeito dos idosos? Será que teríamos, para cada pedido de oração, pelas crianças do nosso país, pelos adolescentes e a juventude do nosso país, pelas famílias, será que para cada 10 pedidos de oração, por esses determinados setores familiares, teremos pelo menos um pedido de oração por um idoso? A palavra é esquecidos. Os idosos da nossa sociedade, eles são, em sua regra geral, eu não estou falando sobre você especialmente que está aqui hoje, mas via de regra, os anciões de nossa sociedade são tratados com esquecimento. São, em sua própria visão, muitas vezes pessoas que não têm mais utilidade. E nossa sociedade reforça isso. O mercado de trabalho não quer mais saber. As pessoas, no geral, não têm mais interesse. Mas, se tem uma coisa que essa passagem vai ensinar para mim e para você hoje, talvez vai mudar a maneira como nós enxergamos esse grupo tão especial. Vou parafrasear uma frase bem ideológica que as pessoas usam aí. Vidas idosas importam. Vidas idosas são importantes. Pessoas com experiência de vida são tão importantes quanto qualquer outro setor da sociedade. Se nós nos preocupamos com a vida no útero da mãe, e devemos nos preocupar, devemos lutar, devemos nos posicionar em qualquer ambiente que estivermos contra qualquer tipo de mal que é feito contra a vida de uma criança, deveríamos ter a mesma veemência
o mesmo sentimento de injustiça e indignação todas as vezes que vemos um idoso sendo maltratado. Todas as vezes que vemos uma vida de um idoso, de uma idosa, sendo desrespeitada, violada. Todas as vezes que vemos que nossa sociedade tem se tornado especialista em desprezar aqueles que viveram mais. E parece que o mundo que faz isso com as pessoas que têm mais idade esquece que, debaixo da graça de Deus, obviamente, todo mundo vai chegar lá. Todo mundo chegará nesse tempo. Todos nós, com a graça de Deus, eu espero que todos que estão aqui hoje vivam bem muito. Vivam muitos anos na presença do Senhor. Mas este dia vai bater a sua porta, vai bater a minha porta. E nós precisamos saber o que esperar dessa fase. Nós precisamos saber como nos posicionar com os idosos das nossas famílias, com aqueles que têm mais experiência de vida e que, como Jacó, pôde acrescentar nos momentos finais. Estamos falando de alguém de aqui nos momentos finais da sua vida e que pôde acrescentar ao futuro de sua família. As pessoas, os vovozinhos e as vovozinhas que Deus colocou nas nossas famílias estão lá para ser instrumento da bênção do Senhor. Especialmente, esta mensagem é especialmente a respeito dos mais velhos que conhecem ao Senhor Jesus, que têm uma trajetória caminhando com Deus. E eu sei que nas nossas famílias temos pessoas em idade avançada que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus, ainda não servem ao Senhor Jesus. Mas independente o cuidado, a honra, o zelo não tem a ver com o fato de os idosos de nossas famílias serem cristãos ou não, serem crentes ou não. Mas se são, honre, valorize e passe a ter um olhar diferenciado a partir de hoje. Aqui nós temos em Gênesis 48 o idoso Jacó. Aquele que, quando nasceu, a palavra do Senhor vai dizer que ele era irmão gêmeo de Esaú. E que Esaú foi o primeiro a sair. Mas Jacó, malandro, se agarrou no calcanhar do seu irmão. Na hora que ele estava sendo gerado ali, sendo concebido. Se agarrou ao calcanhar dele e o nome Jacó vem disso. Jacó é aquele que agarra o calcanhar de outra pessoa. Só que na linguagem do mundo, do Oriente, em que a Bíblia foi escrita, a gente chama de Oriente Próximo, na linguagem do Oriente Próximo, agarrar o calcanhar também tem o significado de agir traiçoeiramente. Não é que o nome Jacó significa trapaceiro, você já deve ter visto isso, né? Jacó significa trapaceiro, enrolão, enganador, não é isso. Jacó significa literalmente aquele que agarra o calcanhar. Mas agarrar o calcanhar, na linguagem do contexto em que Jacó nasceu, significa pegar alguém desprevenido. Agir com astúcia em relação a alguém. E é por isso que já na fase adulta, embora já havia uma palavra sobre esses dois meninos, de que o mais velho serviria ao mais moço, embora se referissem às nações que eles representavam, é muito importante a gente fazer a leitura correta disso, até porque tem gente que faz umas leituras erradas dessa passagem, porque o indivíduo Esaú nunca serviu o indivíduo Jacó, mas a nação dos edomitas, sim, serviu a nação dos israelitas. Tem gente que pega essa passagem e fala sobre uma predestinação individual, incondicional, quando o que está sendo falado ali são os povos. Mas isso é assunto para um EBD aí, qualquer dia desse. Quem estava na EBD aqui hoje, foi bênção ou não? Eu fui, meus irmãos, bombardeado. Eu vinha preparado, veja só, eu vinha preparado, um parênteses aqui sobre EBD para te despertar. Eu vinha preparado hoje para dar uma lição sobre batismo e Santa Ceia. E quase que eu não consigo terminar o batismo. Tão bom que foi a gente falar um pouquinho sobre a doutrina do batismo. Então, vou fazer um desafio. Desafia a pessoa que está do seu lado aí. Pega no ombro dela assim, bem forte. Quase no limite da tendinite. Pega aí, bem forte no ombro dela. E diz assim, olha, se domingo que vem você vier 1 hora mais cedo,
a bênção vai ser grande. Amém? Semana que vem nós vamos encerrar. Eu me comprometi com os irmãos de dar uma lição sobre batismo e Santa Ceia na percepção da Igreja de Nazareno. Consegui fazer batismo hoje, se Deus quiser. Semana que vem a gente consegue fazer Santa Ceia. Mas quero aproveitar para dizer que essa lição encerra a nossa série de lições, de estudos sobre o culto, a teologia do culto. E na outra semana, se Deus permitir, a gente vai iniciar um material sobre família, que inclusive está lá atrás, na bancada da mídia. E o valor da revista é apenas R$10,30. Se você desejar, pegue ali a sua revista, faça o Pix no painel, né, para cobrir esse valor que foi pago do caixa da igreja, e aí vai ser reposto com esse valor que você vai pagar. R$10,30, uma revista completa, né, se não me falha a memória, 13 estudos sobre família, e na semana seguinte, na sala de adultos, nós continuaremos. Jovens também estarão iniciando logo logo uma nova série de estudos. Vem uma hora mais cedo semana que vem, eu tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas. Então, esse Jacó, esse que agarra o calcanhar, esse que é tratado mais à frente por Esaú como um trapaceiro, porque se aproveitou de uma situação em que Esaú voltava da caça, vinha morrendo de fome, e o que é que você tem aí para comer? Não, tá aqui tem um guisado, um ensopado de lentilhas, tem um guisado aqui, me dê pelo amor de Deus, me dê, eu quero matar minha fome. Aí Jacó, opa, nada de graça. Esse Jacó, né? Esse Jacó dessa fase aqui, nada de graça, meu irmãozinho. Você vai ter o seu prato de comida, agora você tem que me vender os seus direitos de irmão mais velho. E Esaú trocou os seus direitos de primogenitura por um prato de sopa. Eu vou dizer para você, eu gosto de sopa. Não sei se eu gosto de sopa de lentilhas, que eu nunca comi. Mas o direito de primogenitura era uma coisa muito séria. E foi trocado por um prato de comida. Literalmente, Esaú foi pego que nem peixe pela boca. Então, nós avançamos e Isaac, pai de Jacó e Esaú, já está velho. E Rebeca trama com Jacó uma forma de ele ser abençoado no lugar de Esaú. Preparam ali uma comida parecida com a caça de Esaú, cobre os braços de Jacó, ou seja, Rebeca é envolvida na trapaça, e aí Jacó recebe a bênção quando Esaú chega com a caça. Aqui, pai, a caça que eu fiz, preparei, e a Bíblia diz que Isaac estremeceu e disse: quem é você? Esaú perdeu a sua bênção, mas ele ficou furioso, ele quer se vingar de Jacó e ele parte, ele foge. E ali passa um tempo em terra estrangeira trabalhando para Labão, em troca do casamento, trabalha 7 anos para se casar com Raquel. Ele era apaixonado por Raquel, e a Bíblia diz que esses anos passaram como se fossem dias. E aí quando chega a hora do casamento, oh beleza, glória a Deus, embebedaram ele, deu um negócio errado lá, e ele tinha se casado com a filha mais velha. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. O trapaceiro recebeu um pouquinho do que é trapaça. Mais do que isso, ele praticamente foge de Labão. Mas nessa fuga, eles se reencontram, eles estabelecem um acordo: você não vai para cá, eu não vou para aí, a gente tem uma divisória aqui, não venha se intrometer no meu negócio, eu não vou se intrometer nos seus. Mas nesse processo de voltar à terra dos seus pais, ele precisa encontrar com Esaú, ele precisa de perdão, ele precisa de reconciliação. Essa reconciliação acontece. E depois disso vemos toda a situação familiar que Jacó viveu envolvendo José, o seu penúltimo filho, que foi vendido como escravo, que se tornou administrador no Egito, o segundo no comando depois do faraó, e que foi usado por Deus para preservar a vida dos 70 que estavam com Jacó quando ele foi para o Egito, após saberem que José comandava tudo por lá. E ao chegar ao Egito, ao receber a notícia de que seu filho, que ele acreditava ter sido estraçalhado por animais, estava vivo, já em sua fase avançada, Jacó é pego de surpresa.
E ele resolve: eu tenho que ir para o Egito antes que eu morra, eu quero ver o meu filho. E toda essa trajetória bem resumida que eu estou dizendo de Jacó, e o fato dele ser surpreendido em idade avançada, em saber que o seu filho estava vivo, mostra que tudo que ele imaginava a respeito da história dele, mesmo em idade avançada, ainda não tinha tido um fim. Que mesmo em idade avançada, Deus ainda queria fazer coisas na vida de Jacó. Se você que está aqui hoje acha que... Eu não vou classificar ninguém aqui não, tá? Mas se você acha que sua idade hoje é avançada demais para viver e ser surpreendido pela graça de Deus, a história de Jacó mostra em toda a sua trajetória. E ele usa uma expressão, porque foi um momento chave, um dos momentos pelo menos chave da vida de Jacó. Antes de se encontrar com seu irmão Esaú, ele luta com um anjo em Peniel. E quando ele faz essa oração aqui pelos filhos de José, ele diz no versículo 16: o anjo que me redimiu de todo o mal. Porque a trajetória de Jacó é uma trajetória de redenção. Neste encontro que ele tem com este anjo, o nome dele é mudado. Você não será mais chamado Jacó, aquele que agarra qualquer, não. Seu nome agora é Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Porque Israel significa Deus luta. De modo que não Abraão, o pai da fé, não Isaque, o filho da fé, mas sim Jacó, aquele que foi redimido em todo esse processo, é que dá o nome à nação dos israelitas. Uma trajetória, uma história de vida de redenção. E no final dela, como alguém que já não tem mais expectativas, como alguém que já não tem mais perspectivas, Jacó é surpreendido. O seu filho, que você achava que estava morto, ele está vivo. Ele é o segundo homem mais poderoso do mundo. E Deus usou tudo isso para que a sua família fosse poupada, para que a promessa de Deus de que você se tornará uma grande nação aconteça. Não pense que acabou. Não pense que esta fase que você vive da sua vida hoje, ou que as pessoas estão ao seu redor, sua família, e que são idosas, estão de idade avançada, que elas não têm nada para viverem no Senhor. Porque Ele é o Deus de todas as gerações. Ele é o Deus que faz com a criança, mas Ele é o Deus que também faz hoje, falando especialmente com aqueles que estão com cabelos branquinhos. Eu sei que tem uns que lutam bem muito, né, para o cabelo embranquecer. Eu parece que já estou perdendo a luta já. Tenho medo. Deus não está limitado pelo tanto de tempo que você já viveu, pelas experiências que você já tem, que elas não limitem no seu coração aquilo que Deus pode fazer. Que você não coloque, dada a experiência de vida que você tem, dada a trajetória que você tem, que Jacó poderia ter. Rapaz, eu já vivi muita coisa, eu briguei com um anjo. Quem é que pode dizer que entrou no UFC com um anjo? E deu ruim para ele, que ele ficou mancando o resto da vida dele depois dessa. Imagina o que Jacó ainda mais poderia viver, mas Deus tinha algo para fazer na vida dele. Não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida pelas experiências do passado, por aquilo que você já viveu. Deus é maior do que essas coisas. Agora, se tem uma coisa que esse Jacó, que se tornou Israel, nos ensina, é que aqueles que alcançaram idade avançada, e nós pregamos sobre isso numa semana, eu preciso mencionar, em que o mundo cristão perdeu um líder muito importante, Timothy Keller. Os irmãos que estavam conosco desde o ano passado nós trabalhamos um livro do Timothy Keller, pastor presbiteriano dos Estados Unidos, um homem que gastou a sua vida para pensar o que é que a igreja faz para a cidade. Como nós somos igreja dentro da cidade. Como a igreja pode produzir diferença
no lugar em que ela está inserida. Partiu um homem de Deus, e a palavra do Senhor diz nos Salmos que preciosa é a morte dos seus justos aos olhos do Senhor. E sempre que alguém se vai, 71, 72 anos, não me lembro agora, 3 anos lutando contra um câncer. Sempre que alguém se vai, nos últimos dias, os filhos compartilharam em suas redes sociais que a oração dele era: eu quero voltar para casa, eu quero estar com meu Senhor. E sempre que alguém de relevância para o povo de Deus se vai, a minha pergunta é: Senhor, quem vai assumir esse legado? Quem serão as pessoas desta geração que o Senhor vai fazer receberem esse bastão? Isso deve ser nossa preocupação. Mas Timothy Keller e todas as pessoas que alcançaram longevidade de vida, assim como Jacó, eles têm algo para nos ensinar. Não pensem que porque a vista, geralmente a vista de quem é idoso está mais cansada, que eles não tenham olhos treinados para perceber o futuro e aquilo que Deus espera para as próximas gerações dentro da família. Jacó é alguém que não enxerga tão bem aqui, assim como seu pai. Mas a verdade é, ele foi muito além em tudo aquilo que ele viu a respeito dos seus familiares, dos seus netos, dos seus descendentes. Ele morreu, ele está próximo de morrer aqui como alguém que tem uma promessa da parte do Senhor. Seus descendentes, e essa promessa vem de Abraão, seus descendentes serão uma multidão, serão incontáveis como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. Abraão ouviu isso, mas isso não aconteceu na geração de Abraão. Isaac ouviu isso, mas isso não aconteceu na geração de Isaac. Jacó ouve isso. Mas nesse momento da vida dele, a família, a multidão de Jacó são 70 pessoas. Você vai convir comigo que não estamos falando de uma multidão. 70 pessoas foi o que se dirigiu, foi a caravana que se dirigiu ao Egito junto com Jacó. Mas é alguém que sabe que as promessas do Senhor são infalíveis. É alguém que sabe que a palavra de Deus ela se cumprirá. E ele, pela fé, porque o justo viverá pela fé, assim como seu pai, assim como seu avô, creu no Senhor. E a Bíblia diz: Abraão creu, podemos dizer também, Isaac creu, Jacó creu, e isto lhe foi imputado como justiça. Sempre batemos o martelo nesse assunto aqui na igreja. Pastor, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Do mesmo jeito que elas são salvas na Nova Aliança. Acho que o microfone quer acabar com a pregação, peraí. Pastor, como é que as pessoas eram salvas no período do Antigo Testamento? Exatamente como elas são salvas hoje, pela fé. Não era a obediência à lei. Não era fazer parte da descendência apenas de Abraão, como o apóstolo Paulo vai deixar muito claro ao longo do livro dos Romanos. As pessoas eram salvas no Antigo Testamento pela fé. A diferença é, os patriarcas e todos aqueles que foram salvos no período do Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé naquele que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé naquele que já veio. Só muda isso. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé, do começo ao fim da história humana. Amém? Esse é Jacó que, pela fé, está enxergando aquilo que acontecerá na sua família. Pela fé, sabe que as promessas do Senhor irão se cumprir. Pela fé. E eu pergunto a você que está em idade avançada e você que convive com pessoas mais velhinhas: até que ponto os nossos anciões têm sido exercitados na fé? Até que ponto a fé daqueles que têm idade avançada tem sido auto-exercitada? Ou seja, você que está aqui hoje, que tem experiência de vida, você tem exercitado a sua fé, você tem alimentado a sua fé, você tem caminhado e evoluído no Senhor de fé ou tem estagnado? Colocou um veredito sobre a sua vida que diz que você não tem mais como crescer na sua vida espiritual, que você não tem mais como ter experiências com Deus, que você não pode pela fé profetizar, experimentar o mover do Espírito na sua vida. Será que você já bateu o martelo? Será que você que é mais jovem hoje já bateu o martelo a respeito daqueles que são mais velhos e convivem com você?
Ah, não tem mais o que sair daí não. Claro que tem, porque Deus, repito, o Deus da família é o Deus de gerações e Ele pode fazer independente de qualquer coisa. Agora, uma coisa Israel aprendeu, uma coisa Jacó aprendeu ao longo da sua vida, e está bem claro aqui, e que eu posso dizer que é algo bem marcante na vida de quem está em fase avançada de vida. Jacó... trocou foi a pilha? Eu nem vi. Jacó, Jacó é alguém que ao longo da sua vida, e aqui nesse momento de sua idade avançada, mais do que nunca, é alguém que aprendeu sobre a importância de depender do Senhor. Sabe, é nos extremos da vida, quando somos bebezinhos ou quando somos bem idosinhos, que Deus nos ensina, que Deus mais nos ensina sobre dependência. Os jovens trabalharam há alguns meses o livro Discípulo Radical, do John Stott. E nesse livro, John Stott, ele menciona como foi difícil lidar com a questão de saúde que ele enfrentou, inclusive numa fase avançada já da vida dele. O Discípulo Radical é o último livro que John Stott escreveu. E ele menciona como Deus tratou o coração dele na área da dependência. Eu sei que às vezes a gente tem na nossa casa aqueles velhinhos que é bem teimoso. Não estou dizendo que tem ninguém aqui não, que é teimoso não. Que é bem teimoso. Que você diz, rapaz, descanse. Não, eu vou para a feira. Não, eu vou resolver não sei o quê. Não. Esses dias eu encontrei, estou vendo os sorrisos aí. Esses dias eu encontrei, vinha com Maíra, e a gente encontrou um idoso bem devagarzinho. Eu já imaginei a cena. Ele em casa dizendo, eu vou ali. E alguém em casa dizendo, vai para onde? Não, eu vou ali resolver. E a pessoa, tem certeza? Não, eu levo você. Não, vou a pé. Eu sei como é difícil aprender sobre dependência. Mas Deus criou essas duas fases da nossa vida para nos lembrar que no final das contas, em toda a nossa vida, nós somos dependentes dele. E este Jacó agora dependente, a Bíblia fala que ele faz força, no começo do texto, 2 tarefinhas de casa para você hoje. Leia o capítulo 48 completo e leia o capítulo 49. E você vai ver até onde alcançou a visão deste homem que nem consegue enxergar direito mais. Deixa eu lhe dar um exemplo do que eu estou falando. Vá para o capítulo 49. Eu sei que você vai ler todinho em casa. Eu sei que você vai fazer a tarefinha. Mas vá para o capítulo 49. No capítulo 49, Jacó chama todos os seus 12 filhos. E ele confere bênçãos àqueles que dariam nome às 12 tribos de Israel. Eu quero que no capítulo 49, você leia comigo a partir do versículo 8, o que é que Jacó vai dizer a respeito de Judá. Ok? Judá, seus irmãos o louvarão. Deixa eu falar só uma coisa aqui. O indivíduo, o filho de Jacó, Judá, era uma peça ruim. Propositalmente, Moisés coloca a história de José rejeitando a esposa de Potifar. Do ladinho, ele coloca Judá, no capítulo seguinte, se prostituindo. O indivíduo Judá era meio complicado. Foi ele que sugeriu vender José. Mas olha o que Jacó diz a respeito da descendência de Judá. Então não é apenas sobre o indivíduo. Veja até onde Jacó conseguiu enxergar. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Nesta ocasião, o bambambam dos filhos de Jacó é José. Mas Judá é aquele sobre quem Jacó está dizendo que todos os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Preste atenção, versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele
as nações obedecerão. Jacó enxergou longe ou não? Pela fé. Ele profetizou acerca da descendência de Judá. E nós sabemos, a gente sabe, né? Desse lado de cá fica fácil. Desse lado de cá fica fácil saber que ele estava falando a respeito da linhagem real que vem da tribo de Judá, que vem da descendência de Davi e que humanamente trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo. O cetro jamais se apartará de Judá. Agora eu pergunto para você que tem mais maturidade de vida hoje: até onde você acha que seus olhos podem enxergar pela fé? Até onde você acha que Deus pode levar você a enxergar? Só na dependência, só no lugar de total dependência, só no lugar de total submissão a Deus. Jacó, que não tem mais a força que tinha, ou a esperteza que ele usou e muitas vezes para se safar das situações, ele pode ter a visão do Senhor emprestada para os olhos dele e enxergar aquilo que Deus fará dezenas de gerações depois. E às vezes, como aconteceu com José, né? Na hora de abençoar, aí José traz os meninos para abençoar. Abençoa aqui. Aí Jacó, Manassés está aqui, o mais velho ele deveria fazer assim. Efraim, o mais novo, está cá, ele deveria fazer assim. O que é que ele faz? E o filho fica inconformado. Às vezes a gente fica, né? Quando alguém de mais idade traz um conselho, traz uma orientação. Não, mas não é assim. E José, não, mas não é assim. Ô José, tu não sabe que teu pai era o filho mais novo? Teu pai, José, era o filho mais novo e Deus escolheu ele para cumprir o seu propósito. Imagina, José revoltado. Não, não é assim que se faz. O correto é esse. O jeito é esse. Você não está entendendo, o mais velho é esse, pai. E a resposta de Jacó é uma repetição. Eu sei, meu filho. Eu sei. Mas o que eu estou fazendo não é sem propósito. De modo que aqueles que nas nossas famílias têm alcançado longevidade não precisam viver os últimos anos de sua vida, os momentos finais, os anos finais da sua vida, com uma vida sem propósito. Estamos falando dos últimos gestos, as últimas ações de Israel, e mesmo elas são movidas por um propósito, são movidas por uma perspectiva de reino, são movidas pela vontade de Deus. Então, que todos nós, ao chegarmos no final da nossa vida, nós possamos de cada uma das nossas últimas ações, um ato de glorificar a Deus. Meus irmãos, os grandes homens e mulheres da história, em seus últimos momentos de vida, eles expressaram talvez as maiores de suas afirmações teológicas. Talvez tudo aquilo que eles fizeram ao longo de sua vida não foi tão bem elaborado quanto aquilo que eles disseram nos últimos momentos. Cada momento da nossa vida, até os últimos, podem ser vividos com propósito, podem ser vividos a partir de uma identidade de filhos e filhas de Deus, podem ser vividos para fazer o reino de Deus avançar. A nossa irmã Zita não está aqui hoje, mas eu amo fazer fofoca boa porque ela é um exemplo para mim. Idade avançada, mas é difícil você não encontrar um panfleto nas mãos, nos bolsos, ou na bolsa da irmã Zita. Ela chega para mim, aí chegou para mim em determinado momento, um pouco antes de começar a pastorear a igreja, e dizia: meu filho, eu queria poder evangelizar mais, eu queria poder explicar melhor a palavra de Deus, mas eu não consigo, às vezes eu esqueço os versículos, mas ela está lá. Ela está lá anunciando o reino de Deus. Aí você diz: entregando um panfleto, pastor, melhor do que fazer nada. Que é o que geralmente a gente que é muito mais vivo, com muito mais vitalidade, faz. Nada. Derrubei o microfone. Você pode viver uma vida com propósito até o último segundo. Até o último segundo é possível viver uma vida que glorifica o Senhor. Por isso não despreze
aqueles dentre nós que alcançaram uma idade avançada e uma trajetória longa com o Senhor. Não despreze. Porque parte de quem nós somos vem dos olhos dos homens e mulheres mais experientes que Deus colocou em nossas vidas. Parte de quem nós somos, parte de quem nossa família é, vem dos olhos e da boca de homens e mulheres mais experientes que nós. E isso não vai mudar. Por fim, eu queria que você fosse para Atos dos Apóstolos. Talvez você pense, pastor, há tantos outros assuntos sobre família que você poderia estar falando. E eu quero dizer para você, às vezes, aquilo que é mais urgente não é percebido por nós. Ele sabe porque ele trouxe essa mensagem ao meu coração. Atos, capítulo 2. Versículo 17. Pedro está pregando no dia de Pentecostes. Mencionamos na EBD esse texto. Pedro está pregando no dia de Pentecostes. E ele menciona um texto de Joel, profeta Joel. O versículo diz, no versículo 17. O primeiro versículo em que ele cita o profeta. Nos últimos dias. Só para esclarecer, quando é que começa e quando termina os últimos dias? Os últimos dias começaram com a ressurreição de Jesus e eles terminam com a volta do Senhor Jesus. Então, nós somos a geração dos últimos dias. E todas elas que viveram durante esse período. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Glória a Deus. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Cadê os filhos? Levanta a mão. Amém? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Cadê os jovens? Glória a Deus. Mas o versículo não termina aí, porque diz: os velhos terão sonhos. Porque ninguém também é excluído da obra do Espírito Santo nos últimos dias do Senhor. O Espírito Santo está disponível para todos. O Espírito Santo de Deus está disponível para todos. E é isso que eu quero encerrar dizendo. Não pense que o fim da vida, a fase final da vida, não é tempo de receber do poder do Espírito Santo, de receber dons, de receber sonhos. Eu creio, meus irmãos, cabalmente neste versículo. Eu creio que este versículo opera hoje tanto quanto eu creio que eu estou respirando agora. E o apóstolo Pedro termina o sermão dizendo: esta promessa é para vocês, é para os vossos filhos, para todos quantos o Senhor chamar. É para hoje. Os velhos sonharão. E sonhar aqui tem a conotação de fato sonho. Uma visão que é recebida da parte de Deus a respeito de algo que vai acontecer. Eu vou encerrar, vamos ficar de pé. Eu falei para você no começo da mensagem que eu não conheci meus avós, né? Conheci minha bisavó, convivi 5 anos com ela, com Dona Nina. Gostava muito de ler. Olha como minha vovó era uma pessoa extraordinária. Ela era da Igreja Católica e até o fim da sua vida continuou na Igreja Católica. Mas em um determinado momento da vida dela, ela queria aprender mais da Bíblia. E ela começou a frequentar a Igreja Batista mais antiga da cidade só para poder aprender a Bíblia.
Alguém, inclusive, que já tinha lido a Bíblia completa. E a gente conversava quando eu ia com meus pais. E, algumas vezes cheguei aí sozinho, a gente conversava sobre a Bíblia. Ela tinha uns livros na casa dela. E sempre que eu ia, ficava pegando, mexia nos livros, olhava, folheava. E teve um dia que minhas tias-avós, muitas de Maceió, algumas de São Paulo, vieram para Arco Verde. Isso foi em 2006, eu tinha 12 anos. Vieram para Arco Verde, 2006 não, foi 2005. Vieram para Arco Verde a passar um tempo com ela, e aí juntou os familiares, a gente tava lá. E entre as minhas tias-avós, eu tinha uma especialmente, que era católica, e eu tinha uma que era evangélica. E eu tava lá mexendo nos livros nesse dia, tinha parado em casa, tava perto do almoço, e tava lá na estante dela olhando uns livros. E aí alguém comentou: o menino gosta de ler, né? Aí a tia católica disse: esse menino vai ser padre. Na época a gente estava ainda conhecendo o Evangelho, minha família conhecendo a palavra do Senhor, sendo discipulados, aprendendo, e não congregávamos em nenhuma igreja, estava num processo. E aí a tia católica disse: esse menino vai ser padre, porque ele gosta de ler, gosta de estudar. Aí a tia evangélica retrucou: não, ele vai ser pastor. E aí ficou: vai ser padre. Não, vai ser pastor. Não, porque padre tem que estudar não sei o quê. Não, pastor tem que estudar também. Vai ser padre, vai ser pastor, vai ser padre, vai ser pastor. E minha avó vindo da cozinha. Como era gostoso a galinha guisada da minha bisavó. Ela vindo da cozinha, ela disse, em tom firme, mas muito claro: ele vai ser o que Deus quiser que ele seja. E eu acho que aconteceu, né? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus essa manhã, mas agradeça ao Senhor pelos vovôs, pelas vovós, por aquelas figuras que cumpriram esse papel na sua vida. Faça uma oração de honra ao Senhor pela vida dessas pessoas. Eu sou muito grato ao Senhor pelo tempo que eu pude conviver com minha avó Nina. E eu sei que no tempo oportuno o Senhor me dará os meus filhos, me dará os meus netos, e com a graça de Deus, meus bisnetos, eles vão ouvir falar da tataravó deles, que era uma mulher que temia o Senhor, e que o pouco que eu pude conviver com ela, ela enxergou muito além do que eu mesmo enxergava com minha cabeça de 11, 12, 13 anos. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós louvamos o teu santo nome, Deus, por cada ancião que o Senhor colocou em nossas vidas, cada homem e mulher experiente. Deus, há alguns vovôs e vovós entre nós hoje, e nós te pedimos, Senhor, que essa mensagem possa lembrá-los de que ainda não terminou aquilo que o Senhor deseja fazer na vida deles. Ainda não acabou aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles e através da vida deles. Deus, nós dizemos, ó Deus, sobre a vida dos vovôs e vovós aqui, que eles são amados, que eles são preciosos, que eles são queridos, que eles podem ser perdoados como qualquer outra pessoa, que eles não são inúteis,
não são um fardo, que eles não são um peso nas nossas vidas. Que possamos valorizar aqueles que adquiriram experiência com a vida e pela graça de Deus alcançaram longos dias. Não queremos ser uma igreja nem uma sociedade que maltrata seus idosos, que se aproveita muitas vezes de momentos de momento da vida onde estão dependentes, não tem mais o seu vigor, não tem mais a sua força, que ao invés de encontrar uma mão, um braço que empurra, eles possam encontrar um braço, uma mão que ampare, e que diga: você não está sozinho, você não está sozinha. Deus ainda quer fazer algo na sua vida. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus. E que nós, que ainda contaremos com alguns anos, possamos nos lembrar, nos nossos dias mais dourados, que não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer, e que nós podemos ainda hoje construir toda uma vida debaixo da mão do Senhor. Deus, eu oro pelos jovens dessa igreja, eu oro pelos adolescentes e pelas crianças, que mesmo em contexto de perseguição no futuro, não sabemos como o futuro será, o que o futuro reserva para a igreja do Senhor nesse país, mas que as nossas crianças, aquelas que estão lá, os nossos jovens, eles possam dizer como Policarpo: há décadas eu tenho servido ao meu Senhor e Ele nunca me fez nenhum mal, eu não vou negar o seu nome. Que possamos construir a nossa vida, a nossa casa aos pés do Senhor. Adore a Ele nesse momento. Digno dessa canção